Fala galera, estamos começando o meu primeiro episódio do meu projeto Fala Clóvis. É exatamente esse que é uma espécie de talk show nonoense. E por que não começar com a pessoa que mais me incentivou nessa vida, né? A pessoa que eu mais conheço. E essa é a ideia desse projeto. É um projeto de trazer pessoas aqui da cidade de Nonoai para debater temas atuais, um pouquinho da história, um pouquinho de saudosismo da nossa cidade, para contar um pouquinho da nossa história e a gente poder se divertir em tempos tão difíceis. O nosso convidado é Cláudio Roberto Olivais Linhares, também conhecido como meu pai, e é assim que eu vou chamá-lo, porque chamei assim a vida inteira, né, pai? É isso aí. Aliás, o né, pai, faz parte da nossa história. Faz parte, porque quando tu seguidamente me perguntava do porquê pai, e depois que eu respondia, você dizia, né, pai? Falando em pai, pai sempre dá conselhos. E, como primeira pergunta é um conselho de pai, mas não para mim, mas como se eu fosse perguntar assim, pai, o que está acontecendo com o Brasil? Quem está certo, quem está errado? Em primeiro lugar, Clovinho, dar os parabéns por essa tua iniciativa de ouvir as pessoas da nossa comunidade e delas saber as suas impressões de forma bem transparente e muito particular para que as pessoas possam realmente ter uma noção do que são as coisas. O Brasil está se desnudando, parece-me, que pelos últimos acontecimentos, não se trata de se saber quem está certo ou quem está errado. O importante é descobrir que, na atual conjuntura, o brasileiro, sobretudo pelas redes sociais, está interagindo, talvez pensando um pouco mais, e nessa interação ele está participando. Ele está sendo instigado a querer saber do porquê, querer saber o que as coisas estão gerando consequências na sua vida e por quê. Por quê? Por quê, pai? Essa pergunta que se faz quando não se sabe nada é natural, mas o brasileiro que está informado, notadamente hoje, em que não há uma pessoa sem celular, provavelmente existam os recém-nascidos, mas invariavelmente todos têm celular com acesso à internet e, portanto, acesso à informação, boa ou má. Trazendo essa modernidade de hoje, 2020, lá para 64, o que seria diferente? Olha, eu de certa forma vivenciei os últimos momentos do chamado regime de exceção no Brasil. Eu fui um militante estudantil na época da universidade, ferrenho militante, para que as liberdades democráticas se restabelecessem. É importante dizer de que, embora se gritava abaixo a ditadura, etc. e tal, o regime que se implantou, ele não deixou sequelas. Ao contrário, ele deixou feitos positivos para o Brasil. E hoje, o que há de diferente é exatamente o pleno exercício das liberdades democráticas. Aliás, exacerbado. Chega a ser possível se dizer que há uma libertinagem das liberdades democráticas. Por quê? E passo a falar do Supremo Tribunal Federal, que é o órgão responsável por ser o guardião da Constituição da República. Ele está sobrepondo as funções, está violando o artigo 2º da Constituição, que diz que os poderes são independentes, são harmônicos,
e que entre si devem guardar esse respeito e convivência salutar naquilo que os juristas chamam de sistema de freios e contrapesos. Cada um tem a sua função. De há muito o Supremo vem legislando, de há muito o Supremo vem executando, e isso tem que parar. Mas não com um AI-5. Tem que parar exatamente por força dessa manifestação popular que não é mais leiga no assunto, que é alguém como do que eu me refiro é a sociedade brasileira que tem posicionamento. E esse posicionamento está sendo externado através de um dos meios de comunicação mais transparentes, que são as redes sociais. O teu canal, se tiver viés ou não tiver viés, ele está informando. Alguém que estiver recebendo vai decodificar isso aí e vai ter a sua impressão, o seu raciocínio, o seu juízo de valor, mas vai pensar. E o brasileiro está pensando. Então, o que nós temos hoje, na conjuntura atual, não é de pensar quem está certo e está errado, porque existem mídias tendenciosas com um viés extremamente radical do caos, quando que a situação, pelas estatísticas brasileiras, elas revelam uma situação bem diferente do que o quadro que ora se apresenta. Mais especificamente, o senhor como advogado, essa questão envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o nosso STF. Já se disse que o STF virou uma espécie de vidente, é isso mesmo? Parece que sim. Parece que sim, porque quando o Supremo Tribunal Federal, através de um ministro, num despacho em um inquérito que busca investigar as denúncias de um ex-ministro, no caso Moro, de uma tentativa de influenciar Polícia Federal. E você que é bacharel em direito, tu sabe muito bem que o crime, ele tem os seus atos preparatórios que pela legislação não são punidos. Então, se eu tenho a intenção de, mas não executo esta intenção de, o pensamento não é punível. E o Supremo está chegando ao extremo de fazer uma busca de áudio e vídeo de uma reunião de trabalho da Presidência da República, que é com os ministros, que é um sistema de deliberação interna corporis e que não tem efeitos externos, porque não há aí a necessidade da publicidade. É uma influência indevida no Poder Executivo. Em outros tempos, nunca se viu isso. E ouso dizer, nem mesmo nos tempos daquilo que se chamou de ditadura militar. Dentro da legalidade, ou melhor, houve algo fora da legalidade jurídica nesses atos e nesse ato, no ato do presidente da República? Absolutamente nenhuma. Tomando-se por base o caso da nomeação do superintendente da Polícia Federal, o chefe da Polícia Federal no Brasil. Toda e qualquer administração pública, todo e qualquer prefeito, governador ou presidente da República possuem os cargos de livre nomeação e exoneração, a seu único e exclusivo critério. No caso da Polícia Federal, o critério é limitado por uma lei infraconstitucional, abaixo da Constituição, que diz que o cargo de responsável pela Polícia Federal no Brasil tem que ser de alguém que seja delegado da Polícia Federal. Então, qualquer delegado da Polícia Federal no Brasil pode ser nomeado pelo presidente da República. O critério que o ministro Alexandre de Moraes adotou como critério da impessoalidade
é exatamente o contrário do que dispõe esse dispositivo constitucional estabelecido lá no artigo 37. Porque o ato de nomeação, ele parte do princípio, na relação privada, quando você vai contratar alguém, você vai contratar alguém que seja do teu conhecimento, que você tenha informações sobre a pessoa e que ela te seja útil para o trabalho a que se destina. Então, equivocou-se redondamente o ministro Alexandre de Moraes. Não sou eu, um simples advogado aqui da cidade de Nonoai, que trabalha no direito público, que entende, mas juristas de escola no Brasil estão dizendo isso. Então, o Supremo Tribunal Federal, através de alguns ministros, estão exacerbando as suas funções e tornando o Brasil uma república da mídia, quando ela deveria ser a república das ações, que não são poucas as que estão sendo adotadas. Não só por este governo. Os outros governos tomaram decisões importantes também no Brasil e não tiveram o crivo que está tendo de uma certa um torniquete do Supremo nas ações do Executivo. Isso não é bom para a democracia. Eu quero falar um pouquinho agora da nossa cidade, principalmente da nossa família, né? Temos aí o meu saudoso avô, do qual com orgulho carrego o nome, né? E a pergunta é, como é que a gente veio parar aqui em Nonoai? Sabendo, né, que a gente é de todos passofundenses, né, mas nonoaienses de coração, né, inclusive formados pela Universidade de Passo Fundo, né, nossa querida UPF. Veja, Clovinho, o pai, o Clóvis Linhares, Clóvis Juste Linhares, é filho de Nonoai. Nasceu aqui, nesta rua, Borges de Medeiros, na esquina de um terreno baldio, que hoje é da propriedade do falecido João Matiello, nasceu ali naquela esquina. E o pai do teu avô, que era o meu pai, o Anulfo Veloso de Linhares é nascido em Nonoai, tem seus troncos dos Veloso de Linhares aqui de Nonoai, de troncos lá do Rio dos Índios, da família Veloso de Linhares, que é um tronco muito grande. E o vô Anulfo foi militar, da Brigada Militar em Passo Fundo, e por essa razão que nós temos o vínculo lá em Passo Fundo. Que o pai, Clóvis Linhares, né, sentou praça em Passo Fundo, serviu o Exército Brasileiro lá em Passo Fundo, mesmo que eu servi e me formei segundo tenente da Cavalaria da Reserva do Exército Brasileiro. Qual, inclusive, tem a lembrança. Ostento com muita honra a espada de comando do Exército Brasileiro aqui às minhas costas. E o teu avô, que é o meu pai, trabalhou durante 27 anos na Brigada Militar como sargento. E numa determinada ocasião, ele já formado em Direito, com 27 anos de serviço, foi transferido para Erechim, possuindo família, casa em Passo Fundo, e ele não gostou daquela decisão. Ele simplesmente, num ato de coragem, de desapego, bateu, porque na época se batia requerimento na máquina de escrever, que hoje eu trago aqui no meu escritório com muita honra, que é a máquina que ele trabalhava, o requerimento de exclusão, jogando 27 anos de serviço, saindo da Brigada Militar, sem direito a nenhuma aposentadoria, nada, e vindo para Nonoai advogar. O teu avô se formou em Direito com 42 anos de serviço, de idade, e veio para Nonoai logo em seguida. Em 76 ele veio para Nonoai e aqui começou a trabalhar na banca de advocacia. Era um jurista muito bom, estudioso, criminalista muito bom, fazia um júri como ninguém, foi assessor jurídico do município e trabalhou aqui até o ano de 1990, quando precocemente nos deixou
né, motivado por um câncer fulminante. E eu, tão logo me formei, vim para cá, né? Vim para cá. E logo tu veio junto, né? E aqui a gente ficou raiz, estamos aqui em Nonoai, né? Há 38 anos já, né? Deixa eu dar um tempo nessa história. Vamos trazer um pouquinho agora para o atual cenário local. Como é que se encontra o município de Nonoai hoje? Não politicamente falando, mas de uma forma geral na sua evolução. Eu acredito que o município de Nonoai está numa transição entre o velho Nonoai e o novo Nonoai que teima em querer nascer. É necessário a gente se valer do passado histórico, valoroso, de trabalho de muito boa gente que aqui até então fez pelo povo de Nonoai, mas é necessário projetar ações mais efetivas, ações mais contundentes, abrangentes da sociedade em geral. Nós precisamos trabalhar mais a questão da iniciativa, sobretudo a privada, porque quando uma cidade, quando um município depende de que as ações, que as iniciativas das ações partam do poder público, é porque a sociedade privada está inerte. E isso não é bom, notadamente para uma cidade com o tamanho de Nonoai, com a história de Nonoai, com a estrutura da capacidade instalada de Nonoai. Eu acredito que nós poderíamos estar muito mais engajados, não politicamente falando, porque quando se fala de história do povo, se fala dos ex-prefeitos, eles têm seus méritos, os ex-vereadores têm seus méritos, mas o mérito é de todo o conjunto da sociedade. Então é necessário envolver mais a sociedade nonoense. Ela está segmentada e os segmentos precisam comunicar-se. Para aí então ter ações programadas, decisivas, desenvolvimentistas, como já se teve, e que precisa ser mais implementada, com vistas a projetar a nossa situação geopolítica nesse cenário macro-regional que a gente está envolvido. Não é pelo fato de nós estarmos do lado de Chapecó que nós somos uma cidade pequena, pelo contrário. Nós já temos doado muita gente boa de Nonoai para Chapecó que lá tem desenvolvido atividades fantásticas. O que nós precisamos é essa integração. Nós temos uma capacidade logística de ter um aeroporto a 30 quilômetros daqui da nossa cidade. Quem mora em São Paulo, no centro, tem um aeroporto a 2 horas do seu local. Nós temos a 30, nem 30 minutos daqui. Então nós temos uma capacidade de se ver envolvida nesse corredor que é a RS 324-406, que leva até o oeste catarinense, que é um corredor de progresso. Nós precisamos fazer com que as pessoas cheguem mais até aqui. Não só sobre o aspecto econômico, mas sobretudo também e principalmente sobre o aspecto religioso. Nonoai precisa se fazer conhecer no Brasil e no mundo pela causa dos beatos Manuel e Adílio. Esse será o fator, sem dúvida nenhuma, o mais importante, o mais motivador e o ponto de partida para o desenvolvimento desta cidade, de toda a questão macroeconômica de Nonoai, que passará. Isso aí não é uma visão católica exclusiva, é uma visão desenvolvimentista. Quando nós estivermos nos aproximando da canonização, que é uma causa que não depende do povo de Nonoai, depende de Deus, é uma ocorrência de um milagre. E quando isso for comprovado e acontecer, preparem-se, pois Nonoai viverá isso. E disso fará com que Nonoai precise se restabelecer, se reestruturar, repaginar, fazer coisas no sentido de saber esperar e, sobretudo, ainda acolher toda essa gama de pessoas que virão para o nosso
município, para a nossa cidade, que será conhecida muito mais do que já é no cenário macro-regional e, sobretudo, no nacional. Bom, mas a gente também está aqui para trazer um pouquinho de histórias saudosistas, histórias engraçadas, até porque não. Hoje à tarde a gente conversava sobre a realização das feiras aqui de Nonoai, a Exponai, na qual tu também teve importante participação, foi presidente da Associação Comercial, e isso também trouxe algumas histórias engraçadas que a gente lembrava, né? Casos do Gaúcho da Fronteira, quando se apresentou aqui, um show do Dante Ramon Ledesma feito dentro da igreja. Como é que foi essa história? Isso aí não tem muito a ver com a CISA, se não me engano, porque a CISA eu acho que, eu não sei se já existia na época, mas provavelmente seja Sim. coisa do teu padrinho Ivanor Barbeiro. O Dante Ledesma foi trazido para Nonoai para um show que seria na praça e choveu. Isso lá em 90, 80? É por aí, é 90, anos 90. Choveu e nós não tínhamos ginásio de esportes com capacidade, não sei o que tinha o nosso ginásio centenário, nós não tínhamos local para a realização do show. O Dante estava contratado, fazer o quê? Fomos falar com o padre. Padre, nós não podemos perder o dinheiro da contratação. O senhor empresta a igreja para o Dante Ramon Ledesma fazer um show. Então, não havia cripta, né? Ainda. Não tinha cripta, nada. Tinha a parte de baixo ali, mas era pequena, não tinha condição. E ele cedeu a parte onde hoje é o santuário. E o Dante Ramon Ledesma fez o show lá. Se apresentou magistralmente, como sempre. Mas o detalhe interessante é que esses cantores, sabe como é que funciona? Tinha água benta. Tinha água benta. Ele precisou uma garrafinha de Guaraná na época, que eram umas garrafinhas, era marrom, escura, mas dentro não tinha Guaraná. Era o cachorrinho engarrafado, né? Isso. Melhor amigo do homem, tal conhecido como whisky. Isso mesmo. Ele secou a garrafa? Eu acho que sim. Porque depois ele secou outras tantas. Tem mais alguma outra história? Claro, não somente a associação comercial, mas também teve a época de Câmara Júnior aqui, hoje conhecida como JCI. Tem bastante história, né, desse tempo. Se tem bastante história. A Câmara Júnior foi fundada aqui em 1983. Eu entrei em 84, logo no primeiro ano que cheguei aqui. E a Câmara Júnior foi uma escola de formação na minha vida, na vida de tantas outras pessoas, fantástica. A experiência de treinamento, de instrutor que eu me tornei formado no Instituto Nacional de Capacitação, no Instituto Internacional de Capacitação, fiz minha formação em Assunção, no Paraguai, só podia se falar em espanhol e eu quase nada falava de espanhol, mas assim mesmo fomos e vencemos e apresentamos legal lá. Mas enfim, é uma experiência de vida fantástica. Mas teve água benta também lá no curso em Assunção, para falar o espanhol? A cerveja paraguaia é muito boa, é muito boa. E essas histórias todas que tu falou do Gaúcho da Fronteira, eu me lembro muito bem. O Gaúcho da Fronteira foi contratado, era o show fundamental da Exponai, tanto é que era o maior show, fizemos lá no CTG, porque os shows que nós fazíamos eram no ginásio do Cenecista. Sim. E o show do Gaúcho da Fronteira, como era o maior show, teve que ser no CTG. E nós tínhamos na época, o Ivanor era o vice-presidente e o Sergião era o subgerente do Banrisul. O Sergião é uma pessoa fantástica. Ele mesmo nos confidenciou, né? Olha, o meu sonho um dia era fazer parte de uma associação comercial. Consegui, cheguei. E aí o que fizeram para mim? Me colocaram aqui num guichê do Banrisul cobrando ingresso para as pessoas entrar na Exponai no ginásio. Enfim,
E a recomendação do Gaúcho da Fronteira era de que a gente cuidasse as atividades dele, porque na época ele estava enfrentando um problema de alcoolismo, aquela coisa toda, que não era para deixar ele beber antes do show. Fizemos todos os cuidados, ele apresentou o show, foi fantástico, mas antes da apresentação do show ele chegou para nós e firmou o pé. Quero o meu cachê. Mas como é que nós vamos pagar? Nós só temos cheque. E aí, não, é em dinheiro porque eu termino o show e estou indo embora de Nonoai. Não tem problema, vamos dar um jeito. Aí o Serjão, subgerente do Banrisul, pegou a equipe da Brigada Militar que nos ajudava, foi até o Banrisul, abriu o banco, abriu o cofre, pegou o dinheiro para pagar o Gaúcho da Fronteira, porque senão não teria show naquela Exponai. Mas que vai. E teve chimarrão e mé. É verdade. Bom, já falamos um pouquinho da história, mas também a gente precisa falar de algo que também nos une enquanto pai e filho e da família, que é, deixa eu pegar aqui, ó, é uma coisa que tá no sangue, né? O que esse clube tem a ver com a gente, pai? Olha, isso foi uma herança que eu recebi do teu avô, que era um colorado, né? E o pai do meu pai era gremista. O outro, meu avô, era gremista. E eu, firme no Colorado. E consegui, não sei por que cargas d'água, passar isso para ti, que bom que tu recebeu. Porque tu tinha, se não me engano, 8 anos de idade... Quando 7, né? 1992, Célio Silva. Gol roubado de pênalti, um campeonato interminável. E que eu fiz uma carreata contigo sozinho pela rua de Nonoai, porque ninguém queria fazer carreata. Mas foi a determinação tua de ser colorado. E eu acho que foi isso, porque tu esperou 7 anos para nós comemorar o título. E comemoramos, né? Vibramos, fizemos carreata, buzinamos na cidade, sozinho, mas fizemos. E também, aí a gente estava lá em 2006, naquele 16 de agosto de 2006, gol do Fernandão e do Tinga, empate com São Paulo, 2-2, outro jogo interminável, e nós estávamos no Beira-Rio, gente. Eu tenho foto aqui. Tem? Depois a gente mostra, Nós estávamos lá, foi uma viagem de ônibus, né? Saímos daqui de Nonoai, uma equipe fantástica, de ônibus em direção ao Beira-Rio. E o temor maior não era da partida, o temor maior era a volta se não desse certo. Porque os co-irmãos iam triturar nós se desse errado, mas deu certo, felizmente deu certo. Foi uma viagem maravilhosa, um jogo fantástico, em que a gente veio de lá assim, exultante, né? Assistimos o jogo abaixo de chuva, aquelas capas de chuva que vendiam, não dava certo, né? A gente se molhou, mas foi muito bom, foi muito bom. A gente assistiu a vitória do Colorado, vitória não, o empate que resultou na combinação do resultado lá no Beira-Rio, com a turma aqui de Nonoai, foi uma das maiores emoções que a gente teve, uma das maiores emoções. E a outra foi do Mundial, né? Que a gente assistiu ali na época não tinha essa tecnologia de informação, de televisão, de nada, né? E aí o pessoal conseguiu um telão, não sei da onde, e colocou no atual prédio da rodoviária hoje, que é onde funcionava o antigo restaurante Lajadense, ali teve um telão. E os colorados foram assistir lá o telão, esperando um resultado que não seria bom para nós. A gente sabia que estava lá para cumprir carnê, mas foi. Foi e o Gabiru faturou. Logo ele, né? Logo ele. Adriano. E foi uma alegria, tinha uma carreata, uma das melhores carreatas. Aliás, não teve outra carreata melhor que aquela em Nonoai até hoje. Não teve. Historicamente foi a melhor carreata de todos os tempos. Nonoai foi uma chuva de foguete, de alegria, né? E foi uma experiência realmente fantástica, né? Bom, com esse assunto a gente fica por aqui com o nosso primeiro Fala Clóvis, né? Acho que vai pegar esse nome. Fala Clóvis. Né, pai?
A gente poderia ficar aqui discutindo e conversando por horas, horas e horas. Mas não perca as cenas do próximo capítulo, os próximos convidados também, com bastante histórias que a gente espera trazer, que sejam do teu agrado. É uma proposta sincera que a gente está trazendo aqui para a internet em tempos tão difíceis de quarentena. A gente vai falar assim de assunto sério, mas também relembrar um pouquinho da nossa história aqui do município de Nonoai. A gente precisa cuidar da nossa história e também pensar já no futuro. Tá bom, gente? Valeu!